Bem-vindo de volta ao Resumindo Filmes. Hoje eu vou explicar filme de romance de drama lançado no ano de 2011, A Tentação, The Lead. A história descreve um triângulo amoroso entre Gavin, Shanna e Joe. Depois que um vizinho ateu tem um caso com sua esposa, ao descobrir o caso da mulher, o marido traído dá a Gavin uma escolha mórbida: ou ele pula do alto de um prédio, ou Shanna morre. Mas antes de começar o filme, não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo-filme. E estou esperando seus comentários sobre se o personagem principal fez ou não a coisa certa. Assim começa um filme. Este dia definitivamente não está indo bem para o policial Ulysse Luchetti. Primeiro, ele aprende com seu médico assistente que ele sempre foi infértil. Depois disso, ele tem uma pergunta justa. De quem são os filhos, então, que ele e sua esposa estão criando? E então, ele recebe a notícia no trabalho de que eles têm um jumper no telhado. E Ulysse, como o melhor negociador policial, é designado para falar com o saltador para dissuadir o homem de cometer suicídio. O cara que escalou a borda se chama Gavin. Eles têm uma longa conversa. Na conversa aprendemos um pouco sobre Ulysse. Ele é casado há muito tempo, está criando 2 filhos e acredita em Deus. Enquanto o próprio Gavin é ateu e vive com um cara de orientação não tradicional, a quem ele deu abrigo por coincidência. Gavin pede ao policial que faça um favor para ele. Mas Ulysse recusa e sugere que o homem termine seu negócio sozinho, se ele tiver algum ponto esquerda. Acontece que Gavin não subiu no telhado de sua própria vontade. Ele é forçado para ficar lá até o meio-dia, e depois saltar para fora. O cara começa a contar a história de como ele entrou nessa situação. Não muito tempo atrás, Gavin conheceu uma nova vizinha, Shanna. Ela, por uma surpreendente coincidência, veio trabalhar no hotel onde Gavin é o assistente gerente. Shanna nos diz que ela e seu marido acabaram de se mudar para um novo apartamento ao lado. E agora ela precisa de todo o trabalho que puder obter. Depois de uma breve conversa, Gavin consegue um emprego para Shanna como empregada doméstica em um hotel. E quando ele volta para a casa do trabalho, ele diz a seu amigo quem está temporariamente hospedado com Gavin sobre a situação. Ele insinua que dificilmente é uma coincidência e que cada situação desse tipo tem um significado oculto. Gavin diz que Shanna é casada e mesmo que ele ache a garota bonita, isso está fora de questão. Shanna, junto com seu marido Joe, se oferecem para jantar juntos na noite de quarta-feira com os novos vizinhos. Ao que Gavin concorda alegremente. No entanto, as introduções não são exatamente cor-de-rosa. Primeiro Joe lhes oferece vinho, então ele diz que ele e Shanna não bebem, e então eles começam a orar antes do jantar, pensando que Deus acha nojento que 2 caras estão morando juntos. Como resultado, Gavin sai e fica extremamente descontente com o encontro. Ele e seu amigo discutem o que aconteceu em seu apartamento. No trabalho, Gavin leva a Shanna para almoçar. Lá ela fala sobre seu pai, que a espancou junto com sua mãe. Após o almoço e o passeio juntos, Gavin conclui que Shanna mora com o marido como um sinal de gratidão e decide libertá-la do que ele acha que é um gol. Enquanto isso, Ulysse lembra como ele voltou para casa depois de saber que ele era infértil. Ele deu à sua esposa um escândalo na tentativa de obter uma resposta para a pergunta: de quem são esses filhos? Joe conhece Gavin antes do trabalho. Ele pede desculpas pela outra noite e jantar. Ele pensou que Gavin era homossexual e diz que se seu amigo não cair em si, ele está indo para o inferno. Gavin afirma que não há Deus, assim como não há céu e inferno. Joe se oferece para se encontrar novamente. Talvez Joe possa mudar a mente de Gavin sobre sua fé. No caminho para o trabalho, Gavin diz a Shanna que ele já foi casado. Mas parece-lhe que ele e Shanna têm problemas diferentes. A razão é que ele acredita que ser grato pela bondade da outra pessoa não significa necessariamente amor. Shanna descobre que Gavin se divorciou de sua esposa há 2 anos. Ela gofaus que ele não agonizou sobre isso por muito tempo. Para isso, Gavin responde que se ela fizer sexo com ele como um propósito de caridade, ele vai sentir-se muito melhor. Ele diz a ela que ela é muito atraente. Espero que você entenda o truque dele agora, não é?
Se você ouvir tal coisa de um homem que você não conhece, você não vai esquecer tão cedo. Aqui, uma pausa para você, se estiver gostando, deixar aquele like, e se não estiver inscrito, se inscrever, para não perder nada, quando postamos aqui um novo vídeo. Se ela tem o menor interesse restante, na primeira ofensa contra seu marido, pensamentos piscarão em sua mente. Em breve esses pensamentos superarão a fantasia. Por que não? São fantasias. Ela pensa, posso fantasiar um pouco? Se isso me faz sentir bem. E então, qual é o grande problema? Posso me divertir? E ela entende. Essa é a morte da fantasia. Ela se sente aliviada e acha que isso não vai acontecer de novo. Só o problema é que um vínculo se formou agora entre eles. Ela se lembra de tudo em detalhes, de suas fantasias. Foi o que ele conseguiu com uma frase ousada. Agora ele acrescenta outra coisa. Ele pede desculpas por sua insolência e grosseria. E mais uma vez, ela é despejada. É um tema muito doloroso para ela. Como é que é isso? Eu nem sequer dormi com ele na vida real ainda? E ele já está me explodindo. Joe pergunta a Gavin. O que Deus fez para deixá-lo tão zangado? Olhe para o mundo que ele criou, como ele é lindo. Guerra, doença, genocídio, terremotos e tsunamis? Gavin responde. Ele acredita que todos os fanáticos estão absolutamente convencidos de que sabem exatamente quem é Deus. E como exatamente ele deve ser adorado. E sem a menor prova de que ele existe. Daí todas as guerras religiosas. Sem provas, a única maneira de ganhar uma discussão é destruir a todos. Gavin tem fatos e Johnny tem fé. A discussão leva a outra briga entre eles. E Shane pede a Gavin para sair. No dia seguinte, Shayna leva Gavin para passear. Ela diz a ele que quando tinha 18 anos, ficou viciada em maconha. E então desceu a ladeira e ela atingiu o fundo do poço. Então ela ficou sem dinheiro e se viu Um dia ele a mandou para um cara que gostava de fazer isso na igreja. Mas ele não avisou que gostava de balançar os punhos. Ela acordou de manhã e nem conseguia se levantar. Ela rastejou até o altar, na esperança de roubar alguma coisa. E foi aí que Joe a encontrou. Ele a levou para o hospital e ficou com ela. Se não fosse por ele, é improvável que ela tivesse sobrevivido. Joe foi o primeiro homem que viu algo de bom nela. E ele cuida dela. Gavin diz que é uma mulher forte e inteligente e pode cuidar de si mesma. Ele diz que ela é muito bonita e gosta muito dela. Shayna responde que ele também é bonito. Então ela pede que ele fique longe não só de seu marido, mas também de si mesma. É claro que Gavin a ouviu e se distanciou. Sem reuniões e contato mínimo no trabalho. E 3 semanas depois, Shayna diz a Gavin que Joe ajudou a ver outras alegrias na vida. Que o mundo é muito maior do que ela mesma e a mesma coisa lhe mostra a Gavin. Olhe para as estrelas, a luz de algumas delas caminha 2,5 milhões de anos-luz para nós. Quando eles começaram sua jornada, havia dinossauros vivendo na Terra. Não há melhor exemplo. Ulises descobre que os filhos que ele está criando são de seu irmão mais novo. Sua esposa fez isso apenas por amor ao marido. Já que ele realmente queria ter filhos, mas ele não podia ter filhos próprios para razões médicas. Ulises pergunta a Gavin o que aconteceu a seguir com Shayna. E Gavin continua sua história. Shayna começa a namorar Gavin e a se envolver em intimidade sempre que pode, em todas as oportunidades. No trabalho, nos quartos de hotel alugados onde trabalham e até na casa de Gavin. No entanto, a festa da intimidade não dura muito. Joe fica sabendo da infidelidade de sua esposa. Ele supera seu desejo de invadir. E então faz uma tentativa de manter Shayna. Ele quer ir com ela para a África e ajudar os locais. Mas tudo em vão. O gatilho é uma conversa que ele ouve entre Gavin e sua esposa quando ele convence. Ela deixa Joe, e Shane pede que ela espere mais 3 dias. Como ela teme pela sanidade de seu marido não mais amado.
E todos esses pensamentos vêm à mente de Shaina não irracionalmente. Quando mais tarde descobrimos quem era seu marido antes de abraçar a fé em Deus. A moral religiosa de Joe não suporta o medo de perder Shaina para sempre. Joe espera por Gavin e começa a dizer-lhe como era sua vida antes de aceitar a aliança. Antes de Shaina, ele já era casado, 2 filhos lindos, um bom lar, um ótimo trabalho. Mas o mundo em que vivemos é uma abominação, e ele tentou muitas abominações nesta vida. Ele mesmo. Ele traía sua esposa, muitas vezes usava os serviços de meninas de virtude fácil, bebia, fumava. Como resultado, Joe perdeu tudo. Sua esposa o deixou, ele foi demitido de seu emprego e ele perdeu seus filhos. Assim como Gavin perdeu seu filho. Apenas Gavin foi felizmente casado até que sua filha foi morta em um acidente. É por isso que ele perdeu a fé. Ele pensou que era injusto que ele estivesse vivo e sua filha não. Ele dirigia o carro envolvido no acidente. No final do diálogo, Joe diz explicitamente a Kevin para ficar longe de sua esposa. Depois de um tempo, Joe liga para Gavin do telefone de Shaina. Ele lhe diz para subir até o telhado do prédio e pensar que talvez ele possa encontrar Deus lá. Gavin tem que ficar lá até o meio-dia e depois pular ou Joe vai atirar em Shaina. Oli se ressente do fato de Gavin não ter lhe contado sobre isso imediatamente. Ele diz que poderia tê-lo encontrado. E ninguém teria se machucado. Ele percebe o reflexo de algumas óticas em a janela, e adivinha que eles estão sendo observados. Olis envia um esquadrão de policiais para lá e pede a Gavin para não fazer o que ele está fazendo. Olis não vai falar algum sentido para ele. Ele sabe que Gavin está enfrentando uma escolha difícil. Mas não podemos saber ao certo do que as pessoas são capazes em diferentes situações. Só de acreditar que Joe mataria sua esposa é muito estúpido. Gavin nem sabe do que ele mesmo é capaz. Você poderia matar sua mãe? Para salvar a vida do seu pai? Ou matar uma criança? Para salvar a vida de outra pessoa? Não há como saber tudo isso. Gavin acredita que Joe pode fazer isso. Ele pede a Olis para dizer a Shaina que ele a amava, e então pula da borda. Acho que seria difícil para mim dizer como Gavin deveria ter agido nessa situação. Gavin teve uma criança morta antes, como ele acredita por causa de sua má tomada de decisão. Gavin foi levado ao telhado pela violação do mandamento bem conhecido, não ame a mulher do seu vizinho. Joe, alegando ser um zeloso guardião das leis cristãs e do amor a Deus, também o faz. Não fazer uma ação muito boa. Quando, em um momento crucial de sua vida, ele esquece as palavras do apóstolo João e empurra Gavin para a morte, incapaz de suportar o adultério. E no final do filme, Olis retorna ao wife. E antes do jantar, ele diz que não orará esta noite. Ele aceitou o ato de sua esposa, feito em nome do amor, mas perdeu a fé em Deus. E você, o que achou desse recap? Deixa abaixo nos comentários a sua resposta. Até o próximo vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo.